Misericórdia, graça e paz. Gostaria de falar a respeito de um texto que se encontra na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4. Vou ler a partir do verso 22. Diz assim a palavra de Deus: porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa, o que se entende por alegoria, porque essas coisas são 2 alianças, uma do monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, o monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Meus irmãos, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que esse texto, há muito tempo atrás, deu margem para que muitos homens viessem a alegorizar a palavra de Deus, a fugir do literal que é a palavra de Deus. E isso não é senão um grande engenho do diabo para que os homens fujam daquilo que é o significado real das Escrituras. A palavra de Deus só tem um significado, apenas um significado. E quando nós fugimos da literalidade do texto, quando nós fugimos daquilo que a palavra de Deus diz, dizendo que nós podemos ir além da letra, além do que está escrito, nós damos margem para interpretações mais diversas. Podemos dizer o que nós quisermos das Escrituras, e não é assim. Não é assim. Mas Paulo, ele fala que essas coisas são uma alegoria, que Agar e Sara são uma alegoria. Por que Paulo fala isso? Amados irmãos, Paulo fala de 2 alianças. Nós devemos imprescindivelmente saber distinguir uma aliança da outra, a aliança da graça e a aliança das obras. A aliança da graça, aliás, a aliança das obras, ela foi estabelecida com Adão e era condicionada à obediência de Adão. A aliança da graça é estabelecida entre Deus e Cristo, condicional na pessoa de Cristo, mas totalmente incondicional a nós. Essa aliança é totalmente incondicional. Nem a sua ínfima parte é creditada à nossa obediência. Mas nós somos salvos pela graça. Paulo ele faz uma comparação, né, que é uma alegoria. Ele diz que essas coisas foram escritas porque são uma alegoria. Porque Sara ela era a primeira, a original, a primeira esposa. Muitos homens acham que Adão, quando ele caiu no jardim, Deus providenciou um outro plano para que o homem fosse salvo. E isso não é verdade, porque o Cordeiro de Deus ele foi morto antes da fundação do mundo. Antes do mundo ser mundo, você já era um eleito de Deus. Antes de você ser criado, antes de você fizesse o bem ou o mal, Deus já tinha te escolhido. Deus já tinha te elegido na eternidade, antes que você tivesse nascido. Portanto, a aliança da graça ela é anterior ao pacto das obras. Também fala que Sara era estéril, que ela não podia gerar filhos, que era filha, que Isaac era filho da promessa de Deus, como que por um milagre. Nós somos filhos da promessa de Deus. Nós nascemos de um milagre. Nós somos enxertados na videira verdadeira, na Israel celestial. Isaac, a palavra de Deus fala que Sara ela foi molestada, foi incomodada por Agar. Depois que Agar concebeu de Abraão, ela passou a caçoar de Sara, ela passou a zombar de Sara,
Mas, irmãos, Agar, ela representa a lei. E a lei, ela é serva da graça. Assim como Agar era serva de Sara, a lei, ela é serva da graça. Ela faz o seu trabalho excelentemente enquanto ela é serva da graça. É o aio que nos leva a Cristo. É isso que diz a palavra de Deus, que a lei é o aio que nos conduz a Cristo. Quando Agar quis ser senhora, o que aconteceu? Quando ela desobedeceu, quando ela quis passar à frente daquela que era a esposa original, ela foi lançada fora. E hoje é que nós vemos os homens que que acham que podem ter preeminência, que acham que eles podem ser salvos pelas obras. Mas a lei não pode salvar ninguém, apenas a graça. A graça, ela que transmite a herança. Veja que Ismael não recebeu herança, mas toda a herança de Abraão foi para Isaac, porque Isaac era filho da promessa de Deus. Nós vimos também que Ismael, o filho da escrava, ele zombava de Isaac, ele provocava Isaac, e isso nos entristece muito quando nós vemos os homens zombando da graça de Deus, zombando da promessa de Deus. Quando nós temos a certeza de que nós somos escolhidos, quando nós confiamos na soberania de Deus, na sua eleição incondicional, e os homens nos dizem que nós devemos nos enfiar debaixo do jugo da lei, praticando obras boas para que nós sejamos salvos. Mas não é assim, isso não é verdade, isso entristece, assim como entristeceu a Sara. Sara ficou muito triste porque o filho da escrava zombava do seu filho. E nós ficamos tristes quando os homens zombam da graça de Deus. Meus irmãos, vou usar aqui algumas palavras de Calvino, que ele diz que nem os cravos, nem os açoites, nem as bofetadas foram pior para Cristo do que aquelas palavras que diziam: se tu és filho de Deus, desça daí, salva-te a ti mesmo. Mas, irmãos, quando zombam da graça de Deus, da graça que Deus nos concedeu, você está salvo, você pode fazer o que você quiser, isso nos entristece profundamente quando os homens desprezam. Mas nós sabemos que esses legalistas, essas pessoas que acham que serão salvas pelas suas obras, elas não permanecerão junto com os filhos da promessa, daqueles que nasceram por um milagre. Eles não permanecerão. A palavra de Deus fala que o ímpio não permanecerá na congregação dos justos. E assim como Agar e seu filho foram lançados fora, esses homens que acham que podem se salvar, que desprezam a Cristo, esses serão lançados fora, porque nós somos, na verdade, filhos da promessa. Meus irmãos, nós temos que ter muita atenção para que nós não venhamos nos enfiar debaixo da lei novamente. Isso é muito propício ao homem. O homem adora fazer essas coisas. O homem gosta de se enfiar novamente debaixo da lei, porque o homem gosta de ter méritos. O homem não aceita que a salvação não é meritória. O homem gosta de fazer parte, ele gosta de ter a sua parte, mas Deus não divide a glória dele com ninguém. Cristo não precisa de ajuda. Quando ele começa a sua obra, ele a termina do começo ao fim. E depois que Deus nos salva, ele nos providencia todas as coisas, até mesmo as coisas que quando nós olhamos no pacto da graça, que parecem ser condicionais, como fé, arrependimento, todas essas coisas são providas pela aliança da graça, fazem parte da aliança da graça. Deus provê todas essas coisas. Então, irmãos, nós precisamos saber distinguir
muito bem na nossa mente, no nosso coração, através das Escrituras, o que é lei e o que é graça. Para que a lei serve? Para que serve a graça? O que é a graça de Deus? Nunca nós podemos confundir as duas coisas. Porque Paulo fala, se a graça é lei, já não é graça. Se você tentar misturar o fogo com água, não vai dar certo. Não vai funcionar. Assim como água e óleo, você vai estragar os dois. Então, deixe a lei no lugar onde ela funciona excelentemente, que é nos conduzindo a Cristo, como aio. Esse é o trabalho da lei de Deus. Colocar em evidência o pecado, mostrar como nós somos vis, depravados diante de Deus, como todas as nossas faculdades foram afetadas pela queda. Deixar ela funcionar como um espelho para mostrar as nossas imperfeições, as nossas falhas, para que nós possamos correr para Cristo, para o nosso Salvador, nos esconder dos raios do Monte Sinai, dos trovões da lei, e encontrar abrigo naquele que é suficiente, naquele que é o nosso Salvador, Jesus Cristo. A todos a paz do Senhor.